Você bate aí para nós? Tertúlia. E a gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui o defeito-desfeito. Isso é da autorreflexologia. Ou seja, processo da reciclagem existencial pessoal. O defeito-desfeito é o ato ou efeito de desfazer a falta de perfeição física, a fraqueza moral, a imperfeição consciencial, ou traço fardo, que é o trafar, pessoal, por parte da consciência reciclante. Esse tema é homeostático. Esse não precisa de discussão. Tá certo? Que todo dia vocês estão querendo discutir. Hoje, sobre esse texto, se vocês quiserem, eu estou procurando quem é o peixe morto aqui. Está no texto. Eu não olhei para ninguém, estou de olhos fechados. Quem é o peixe morto? Agora, o defeito esfeito, o reajuste do defeito, a eliminação do pior, o exaurimento do incômodo, a correção da deformidade, a supressão da falha de caráter, a escassez de integridade, a terra como sendo a imperfecciolândia, a ausência de perfeição moral, a fissura da personalidade, a educação defeituosa, o defeito de raciocínio, o pertúrbio cultural. Eu quero esclarecer que pertúrbio é a perturbação da pessoa que faz o distúrbio em outrem. O travão evolutivo, a omissão deficitária, o desafio da erradicação do defeito, a vitória do defeito desfeito, a reconstrução, a reciclagem evolutiva, a recuperação e a recomposição. Agora, nós temos aqui uma série de considerações, e dessa vez tem a caracterologia, tem a etologia e tem a reflexologia. Na caracterologia nós falamos de 7 mini mazelas. Eu desejo que a turma aí, principalmente a Rosa, vai estudar para aumentar isso aí de 7 para mais. Isso aí é infinito. Se você for olhar o que é. Caracterologia. Por exemplo, a afta na boca, o calo no dedo, o espigão na unha, a espinha no nariz. São coisas, pois é o pelo de barba arruinado, a unha encravada, a verruga na mão. Agora, vocês observam que tudo diz respeito ao soma. Vê se você segue na mesma linha. Eu confio em vocês. O triparada dura pode participar disso aí. A Rosa deixa. Agora, a etologia é a ciência do processo do comportamento. Então nós temos aqui os defeitos anticosmoéticos de comportamento. Convencer os ouvintes como objetivo. E eu aqui não pretendo convencer nem persuadir ninguém. Nós informamos e usamos o princípio da descrença. Veja bem, doutrinar alguém. Aqui nós não doutrinamos ninguém, a gente dá opinião pessoal das coisas. Fazer a cabeça de alguém. Eu também não faço, pelo contrário. Aqui, e vocês estão ficando até todo mundo calvo, a gente está fazendo a cabeça, está fazendo só scalp. Devido mental soma, nós somos indígenas, fazendo scalp. Impingir condutas aos demais. Nós não fazemos isso. A gente mostra o que é o ideal, o que é o melhor, que conclusão consensual que nós temos hoje. Manipular alguma pessoa. A gente não manipula, a gente brinca aqui com as coisas, mas ninguém está manipulando. Persuadir os outros, como hábito. Nós também não pretendemos fazer isso. E vender o pior. A gente está procurando vender o melhor aqui. Muito embora falando a verdade. Agora, para aqueles que são tertuliários à distância, e para os paratertuliários, nós queremos explicitar uma coisa. A tendência nossa aqui é cosmoética. Fazemos um esforço danado para sermos cosmoéticos. Se a gente erra, está dentro da deficiência holândia nossa.
Mas agora, o que se passa? A intenção é boa, o processo do princípio da cosmoética está sendo lembrado sempre, e nós queremos aproveitar o momento evolutivo que nós passamos. De modo que quando nós estamos estudando esse processo do defeito desfeito, que é desfazer a coisa que está mal parada, a intenção é positiva, é melhorar todo mundo. Outra coisa séria que é bom a gente clarear, aqui devido às respostas, porque às vezes eu tenho que falar uma resposta muito franco, rapidinho, com poucas palavras, diretamente ao tema. E isso às vezes pode ficar mal entendido. Agora, vamos lembrar que a intenção é boa. E outra coisa séria acima de tudo isso. Não acredite em nada que vocês ouvirem eu falar ou qualquer pessoa aqui falar. Faça a sua experiência pessoal. Esse é que é o princípio da descrença. Agora, outra coisa é a reflexologia. São os posicionamentos pessoais assemelhados, dependentes da vontade férrea da consciência e que às vezes são espúrios. Por exemplo, fossilizações, gurulatrias, mitificações, sacralizações, subordinações, superstições, vitimizações. Agora, depois, nós temos aí a lucidologia. É aqui que entra o peixe morto. No desfazimento dos defeitos importam, antes de tudo, as reações de lucidez da consciência, sendo oportuno recordar a observação inteligente da própria natureza. Vocês sabem que eu tenho até uns livrinhos que eu já dei que a natureza ensina. Isso aqui é só para a gente pensar. Esse não é um mega pensante vocabulário. É uma frase, que isso é um verdadeiro provérbio que usa até na ciência, usa na filosofia e a voz popular. Ele diz a respeito do seguinte, o que ele fala? Só peixe morto nada rio abaixo. Quem é que é peixe morto aqui? É isso que eu quero saber. Quem é que está nadando aí rio abaixo? Quer dizer, está sendo levado pela corrente. Tá certo? Aqui nós não podemos ter peixe morto. Todo mundo tem que ter personalidade, saber o que está pensando. Tá certo? O defeito, quando desfeito, traz para consigo efetiva gratificação e expande a autoconsciência nas reciclagens intraconscienciais cosmoéticas mais profundas, mais extensas e mais abrangentes. Qual o número de defeitos desfeitos por você este ano? Em quais áreas conscienciais? Então, Natália, você entendeu bem isso? Vamos entender isso aí. Olha lá, um defeito desfeito. A tendência nossa é de esfeito. Vocês pegam no dicionário, que é bom. Que é mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas e daí? O que é que eu tenho que ver com isso? Nada. Esse defeito não tem que vir por cima de mim. Né? Pois é, tem tanta coisa por aí. Vamos sair dessa. Vocês vão ver que não tem nada demais, não. A hora que chegar lá. Mas é bom que eu não fale. O melhor da história, vocês procederam muito bem, porque ninguém falou que estava faltando um D ou qualquer coisa. Já agiram corretamente. Palmas para vocês hoje. Estou impressionado. Impressionado com vocês. Mas agora veja, e o peixe morto? Nada? Vamos fazer uma eleição de peixe morto aqui para ver? Quem é que está andando para trás aí? Esse peixe morto, até um certo ponto, não é caranguejo, tá certo? Caranguejo anda para o lado. Ele não anda para trás. Vamos entender bem isso. Peixe morto, quando ele é levado pela corrente, é porque ele morreu. Geralmente ele vai boiando. De modo que aqui não tem peixe morto. Vocês estão vendo? Eu já fiz várias pessoas para ver se achava. Ninguém achou. Ô João, você conhece algum peixe morto por aqui? Ele morreu. Você sabe, mas quem dirige aí o IBGE? Vamos perguntar para ele? O que você acha? Qual a taxa de mortalidade aí dos peixes mortos em matéria de mental somática? Isso aí precisa a gente ver. Como é que é isso? Ele é que é o nosso homem que toma conta da demografia.
Nós queremos saber a demografia dos defuntos. Mas nessa delimitação da mental somática, eu acho que a taxa aumentou. Nós estamos com 538 pessoas em Foz, hein? Olha bem aí o seu IBGE. Hein? Agora, eu quero dizer para vocês também que eu já completei 900 verbetes prontos, tá certo? São mais de 3.000 páginas. E agora nós estamos aumentando o computador para mexer com o servidor para chegar a 10.000 páginas. Que é o que eu preciso de passar lá. Eu já tenho esse material. Só que tem que não estar num arquivo só. Hoje já chegou um computador aí para a gente aumentar isso aí. Agora, vocês têm alguma coisa para falar diretamente aí? Não tem nada? Eu posso falar alguma coisa? Ninguém está de microfone, né? Eu tenho algumas prestações de serviço público aqui. Professor, o reciclagem, ou a resin, não seria não estaria dentro da sinonimologia? O quê? Resin. A resin pode colocar, né? E a ressex, resin e tal. Se quiser pôr. Mas aí ó, tem que ser a Rosa que está decidindo. Ela é o voto de Minerva das coisas aqui. É a nossa jurisconsulta. Pode falar. Na quarta linha da fatologia, para você dar uma estendida, o senão. O sinão. O que você acha? Seria bom a gente ler o resto, né? Aqui. A desvirtudes, o trafar, o ponto fraco, o sinão, a lacuna, a falha, a carência, a deficiência, a mácula, o label, o desdouro, a inópia, o vício, a riscomania. Então eu falo para você, é inópia. Agora não vem me falar, olha lá o dicionário, para isso que tem dicionário. Tem 5.000 dicionários lá embaixo. Tá certo? É inópia. Olha um nome bonito, né? Já pensou? Dona Inópia de Lourdes e Silva. Deve ser gente lá da Espanha, tá certo? Porque o nome é muito grande. Agora, ela casou com o inepto. Valdo, bom. Você pode aprofundar aqui na trinomiologia? Aonde? Na trinomiologia. Trinomiologia. A falta. Trinômio, falta, falha e falência. Falta é que está faltando alguma coisa. A falha é quando deu um tilt, deu um pânico, deu algum defeito. Agora, a falência é quando o negócio tudo morreu, tudo foi embaixo. É o peixe morto. Você entendeu a diferença? Parece igual, mas não é. Uma outra coisa, aqui ó, a gente pode colocar que esse trinômio põe entre parênteses assim, aliteração, que é falha, falha e falência. Aqui tudo tem fal, fal, fal. Isso é aliteração. Essa aliteração é a chamada aliteração pedagógica, didática, que a pessoa vai ver isso e ela não vai esquecer. Então, entre parênteses, às vezes eu coloco aliteração. Depois de trinômio, põe entre parênteses, aliteração, falta, falha, falência. Parece que a gente está brincando, fazendo trocadilho, mas não é. A enumeração é didática, é técnica. Agora, o português permite isso. Qualquer idioma permite. Agora, o nosso permite muita coisa nesse sentido, porque muitos vocábulos terminam com vogais. Pode falar. Valdo, pegando a fatologia, sim, qual que você pegaria assim esse defeito desfeito mais pesadão aqui, por exemplo? Desses todos aqui, ou alguns, é a Imperfectolândia da Terra. Porque isso aí, você tem uma cosvisão. Vamos perguntar para o Roberto. Roberto, o que você acha? Sei muito, mas... O que você acha? Seria a Imperfectolândia? É o que dá mais, caracteriza mais o processo. Agora veja, tem que mostrar o defeito para você diagnosticar e depois ter a terapia. Agora a terapia, qual que seria? É a ressex. Não é isso? Hein? É a primeira Imperfectolândia, que é a base de tudo. Agora dali tem que vir a ressex. Agora essa ressex hoje, do ponto de vista técnico, nós falamos na reeducaciologia, que é o processo da reeducação. Isso aqui está dentro da reeducaciologia.
E a baratrosfera entra em qual sentido em relação a esse... A baratosfera é um processo já da outra dimensão. Né? Então a gente deixa para lá. O problema é ressexo. Nós queremos trabalhar com vocês aqui, o peixe morto. Uhum. Se o peixe já foi morto, ele vai para a baratosfera. Porque as imperfeições na baratrosfera são maiores do que aqui. Aqui já é a recuperação disso. É a recuperação, é a oportunidade. O processo todo mais sério é o problema do ensejo, a chance, a oportunidade. É aquele momento evolutivo crítico, drástico, sério, entendeu? Que é o da, vamos dizer, mudança, né? Uhum. O nome é viragem da mesa, é o turning point, é tudo isso. Esse é o caminho. Tem lógica? Uhum. Aqui, professor, não vou questionar a tematologia, mas é o seguinte, o defeito, desfeito, o tema central é homeostático. Agora, eu observei aqui na remissiologia, sim, que são 7 temas nosográficos. Sim, mas você não percebeu a caracterologia. Não, eu acho que não. Eu tenho que mostrar os defeitos para a gente ver. Como é que você vai consertar aqui? Como é que você vai curar uma doença se você não tem o diagnóstico? Não, é justamente isso que a pessoa está com o braço esquerdo alterado. O cara vai tratar do braço ver o defeito, fazer o diagnóstico. Tem que saber exatinho, porque senão por isso tem um antiprofissionalismo. Uhum. Por isso a quantidade maior da remissiologia. Agora, outra coisa. Ele é homeostático, porque está desfazendo o defeito. Entendi. Vamos entender. Entendi. Mas se você não localizar, identificar o defeito... Não tem como. Tá certo? Agora, observa, você viu só a remissiologia. Eu te recomendo ver a caracterologia, a etologia e a ressexologia. A coisa mais séria do que isso. Tá bem. Entende? É o jeito. Agora, outra coisa. Você falou que a remissiologia está preponderando no nosográfico, mas tem o abertismo consciencial, que é o homeostático, tá? É o primeiro. Isso tem que ser levado em consideração. Que é o mais sério. Abertismo consciencial. Se a pessoa está aberta, tudo é possível. Agora, se ela é fechada, se ela está intramuros, ou se ela é murista, ou se ela é autista, ou se ela tem uma torre de marfim, acabou. Professor, e aqui na fatologia, o exaurimento do incômodo, quando a pessoa não aguenta mais, ela começa a fazer a... Mas não é só isso. É o processo também de você pensar o problema da sujeira e das moscas. Você tira as moscas, a sujeira continua. Então veja, quando você tira as moscas e leva, isso é ressexo. Eu já expliquei isso aqui. É reciclagem existencial. É a exoconscienciologia. É de fora. É a extraconscienciologia. Agora, quando ela é de dentro, que é tirar a sujeira, que é o que vai eliminar definitivamente, é a recim. É a intraconscienciologia. Você entendeu? Na questão aqui do defeito e desfeito é muito sério. A gente considerar isso. Então, veja, uma coisa é intraconsciencial, outra coisa é extraconsciencial. Um é centrífugo, o outro é centrípeto. O que você acha? Está certo? Eu estou relacionando aqui com a caracterologia, que o senhor falou tem a ver com o soma, então seria... Esse foi de propósito, para chamar a atenção das coisas pequenas. Olha só, afta na boca, calo no dedo, tudo pequenininho. É daí que começam as coisas. Tem aquela mulher que quebrou a unha, por exemplo, ela fica terrivelmente brava às vezes, só porque quebrou a unha. Eu acabei de vir da manicure ontem. É um problemão, né? Para ela. Mas é uma bobagem enorme. Agora, veja, é uma mentalidade infantil. Uma pessoa dessa, às vezes, emocionalmente, ela está com 42 anos e está com 12 de idade emocional. Entende? Isso tudo a gente tem que entender. Né? A consciência terapia trata dessa turma em alto nível. Melhora logo. Agora, tudo tem que ser assim. Expor. Fazer explicitação dos fatos. Né? É o jeito. Professor.
Pode falar. O senhor pode aprofundar um pouco quais são os indicadores que um trafar já foi desfeito? Os indicadores aprofundar é aquilo um pouco. que os efeitos desapareceram. Sim. Deixa eu só te falar. Uma pessoa, por exemplo, ela às vezes é um pouquinho assodada. Ela é impulsiva. Então, às vezes, ela falou 2, 3 palavras que não devia, mas aquilo saiu no momento. No outro dia ela vem e pede desculpa. Você me perdoa, eu estava numa pior na hora, fui muito afobada e tal. Agora veja, ela faz isso 1, 2, 10, 15 vezes. Aí ela resolve melhorar. Então ela começa a segurar a língua. Ela já não fica tão impulsiva, ela não se precipita para falar. Depois de 1 ano, ela viu que ela não teve mais caso nenhum desse. O efeito negativo desapareceu. Então, o defeito foi desfeito pela o quê? Recolhimento íntimo. A pessoa recebeu a própria ideia dela dentro do solilóquio dela. Chegou à conclusão que o melhor era mudar, que aquilo era uma infantilidade, e ela começa a amadurecer. O que você acha? Está bem explicitado o assunto? Mas... Agora, tem pequenos outros defeitos, de todo jeito, e tem grandes defeitos também, né? Porque às vezes o que eu queria estar aprofundando seria nas ramificações de um defeito. Por exemplo, às vezes eu superei aquele traço, aquele ponto. Mas pode Mas ser esse aí que eu estou falando, ele mata tudo isso. Sim. E esse é terrível. Outra coisa, nós temos gente dentro da CCCI que ainda tem isso. Que fala um pouquinho, né, intempestivamente, com impulsividade. É tanto que eu já trouxe quantos verbetes sobre isso. São uma série deles para ver se ajuda. É uma saída. Hein? Ela está falando que é boca quente. É la boca caliente. É que eu vou completar da pergunta dela. A gente não pode ter um trafar que você faz uma autoavaliação, que ele terminou, ele não terminou, pode acontecer isso? Tudo é possível, né? Uma pessoa pode desfazer uma coisa ou outra, ela tem um trauma qualquer, ela volta com os mesmos defeitos de antigamente. A idade, por exemplo, às vezes também a pessoa começa a bater pino, né? A senescência, a senilidade. Eu já expliquei aqui, é bom a gente falar. Por exemplo, uma pessoa nasceu na Itália e ela veio para o Brasil, fala português correntemente, escreve português correntemente. Aí o que se passa? Ela fica com uma certa idade, então quando ela adoece, dá um resfriado, ela começa a falar italiano e nem percebe que está falando italiano. Entendeu? Porque ela volta para a infância, que é a língua de origem, a língua nativa. E ela nem percebe aquilo. Isso é muito comum. Agora, aí é um processo de surmenage, quer dizer, é um problema de exaurimento, cansaço, a pessoa está... Mas ela, por exemplo, ouviu de criança e aquilo ficou e... Não, ela aprendeu. Ela veio da Itália, ela aprendeu. Então ela volta para a linguagem infantil nativa da adolescência ou da infância dela. Eu já vi muita gente assim, que eu já atendi como médico. Agora, é impressionante que a pessoa começa a falar com você e às vezes está falando, por exemplo, o cara está falando russo. Uma pessoa que nunca ouviu falar naquilo, fala assim, eu não entendi nada que ele falou, que ele está falando uma língua que eu não conheço. Agora, a pessoa não percebe que ele está falando o idioma. Agora, o raciocínio, o problema todo, é a linguagem pensada. Você está entendendo? Porque o seguinte, a gente, por exemplo, aqui, quem está acostumado a falar francês ou inglês ou qualquer coisa, vai lá para a França ou vai para os Estados Unidos, passa lá, por exemplo, 1 mês. A hora que vem, ele continua pensando em inglês aqui. Não é assim? Quando você vai para a Espanha, não é isso? Comigo, eu que sou brasileiro aqui com essa história toda, é um problema, minhas viagens. Até eu me adaptar, até eu fazer uma técnica para deixar de pensar naquele idioma e pensar no meu aqui. Recuperar a situação. Então, veja, nós temos esses enfoques todos que não podem ser desprezados. Estudo é estudo da consciencialidade. Professor, mas tem casos também que pode demorar vidas para um trafar ser desfeito. Não, tem casos que já vem há milênios. Tudo errado. Não é vidas, milênios. Põe fogo nisso. O negócio é mais sério.
Tem disso. Professor Valdo, Sim. tem aqui na fatologia educação defeituosa. Sim, o que tem? Terceira linha, de baixo para cima. Sim, o que tem? A educação defeituosa não tem muito a ver do temperamento da pessoa, de como... Não, às vezes não. Às vezes a educação defeituosa porque ela teve maus instrutores, péssimos professores. E outra coisa, péssimos exemplos, às vezes dentro de casa, ou na escola, ou na rua, ou aqui na profissão. Isso aí dá educação errada. Defeito de educação é uma coisa muito comum. Muito mais séria que a gente pensa. Por exemplo, muita gente fuma por defeito de educação. Porque o pai estava fumando, o outro fumou, não teve educação para mostrar que a pessoa... Então começou a fumar. Estou dando um exemplo bem curial, bem normal, mas bem comum, trivial. Mas é muito comum. Tem lógica? Na questão que você falou ali, que às vezes tem um trafar que vem há milênios. Então a pessoa vai começar a querer desfazer esse trafar. Há a possibilidade dela conseguir, numa vida, tirar esse trafar de milênios, ou vai ter aqui alguns que ela vai demorar algumas vidas? Eu falo com vocês. Para mim, tudo é possível. Tudo é possível. É possível. Eu acho que tudo isso é possível. Agora, tudo, gente, depende da vontade. A vontade é o maior poder da pessoa, a consciência. Então, isso tudo é possível. Eu quero falar alguma coisa hoje da Nara, que está aqui conosco. Você está no jornal hoje, você sabia? Você ainda não viu, né? Então eu vou ler para vocês que isso aqui é uma coisa muito séria. É pena que a Cristiane também não esteja aqui, que ela precisa saber disso. E você também do IBGE. Olha, primeiro está a Gazeta do Iguaçu, um big de uma manchete lá em cima. Relatório revela 79 etnias em Foz. Estudo da Polícia Federal foi realizado em novembro pelo Sistema Nacional de Cadastramento e Registro Estrangeiro, é o SINCRE. São 79, não é nada aquele negócio de 74 que a turma está falando. Atualmente são 79 nacionalidades. Em Foz, agora vem aqui, um big do artigo, a página inteira. Em Foz vivem pessoas de 79 nacionalidades. Pesquisa realizada pela Polícia Federal revelou que na cidade há estrangeiros de 75 países e 3 estados não soberanos. Já tem isso também. Agora, em um mesmo lugar é possível conviver com árabes, chineses, paraguaios e também com tri-parada dura. Agora, o que é que se passa? Uma coisa séria nisso aqui. Está aqui, Nara, isso é único, é preciso valorizar. E eles estão falando aqui. Você lembra quando você deu a entrevista disso? Pois é, foi por telefone, eles estão falando tudo aqui. Ó. A Gazeta do Iguaçu conversou com a professora de antropologia, Nara Oliveira, sobre a diversidade cultural de Foz do Iguaçu. Quais as vantagens para o município e o que precisa ser feito para aproveitar essa mistura étnica. Segundo Nara, como nesse momento a diversidade é um dos valores essenciais considerados pelas Nações Unidas e a Unesco, Foz do Iguaçu, com essa realidade, sendo a cidade da América Latina que reúne em um menor espaço geográfico o maior número de nacionalidades, mostra uma singularidade cultural. Isso é único, não se deve perder, é preciso aproveitar, frisou. Conforme Nara, o que existe em Foz precisa ser valorizado. Ela destacou que milhares de pessoas no mundo se deslocam de um país para outro em busca de aprender sobre novas culturas, povos distintos. Porém, os habitantes de Foz não necessitam sair da cidade para conhecer essa realidade. Aqui as pessoas não precisam fazer esse deslocamento geográfico. Em Foz, as pessoas têm mostras desses coletivos culturais dentro de um espaço pequeno. E acrescentou, essa característica de Foz não tem preço. Eu assino embaixo tudo que ela falou. Fato é fato. A coisa está aí. Tá certo? Quem quiser ver mais, o artigo é de página inteira. Se não vê, é bom você ver o que é que eles fizeram. Quer dizer, eu estou na frente, ela deu entrevista, eu li primeiro, né? Você sabe, eu vejo jornal todo dia. Furo de reportagem. Né? Tá certo?
Pode falar, Roberto. Professor, eu queria saber a ênfase que o senhor deu aqui na questão da conscienciometria e outras abordagens, e não tanta ênfase na consciencioterapia, por exemplo, na tributologia. Não, o senhor fala que o atributo... Eu considero que os defeitos aqui, esses que eu estou falando, tem muita coisa que é suave. Uhum. A pessoa pode consertar sem precisar de terapeuta. Depende dela, foi por isso. Mas a autoconsciencioterapia? Também pode. Que não é, não a autoconsciencioterapia já é isso. Mas é que eu tenho muita coisa diferente. O que eu estou falando mais aqui é de ressex. Né? Uhum. O negócio é mexer na reciclagem. Por isso que é autorressexologia. Mas no caso, a ressex, ela não envolve, na sua abordagem, a consciencioterapia, a autoconsciencioterapia? Ela entra e entra também a autoconscienciometria. Se eu for colocar, tem que pôr pelo menos 10 autos. Uhum. Eu tenho uma listagem dessas 10 autos. Aqui eu coloquei mais o problema da alteração. Eu falei até em ortopedia, cosmiatria. Foi bem suave. É o processo da plástica. Não é isso. É o processo de passar tudo na pele e tal. Tudo é cosmético. Não é cosmoética, é cosmética, no caso. Então, vamos entender bem isso. Vamos entender. Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 30 logias e tem 5 máximos. Agora depende de você aí se vai aumentar. Uma coisa que você podia aumentar é a holoteca. Esse está fácil. Tá certo? Já? Então tá. Agora o mais, você pode se mexer. Você viu que a numerologia está completa. Aí o caso é de pensar. Agora, esse caso da consciencioterapia, se a gente for colocar, vai passar para mais de 10. Né? Mas em homenagem ao Roberto, a gente pode pôr consciencioterapia. Hein? Autoconsciencioterapia. É que tem uma opção. No fim da interdisciplinologia. Assim a gente chega num determinado consenso. Sim. Sim, não, mas esse eu repito. Eu sei, não, é o que ele pediu, eu sei que tem na teca, mas é que ele está querendo é pôr a estrutura da linha de conhecimento. Né? Olha, aproveitando aqui a chance, você falou sobre a força do olhar do evoluciólogo. Você poderia falar um pouco mais sobre o olhar, já que há pouca literatura sobre o assunto? Realmente tem pouca, mas, por exemplo, existe um livro que foi feito uma vez aí em uma reunião, um evento que fala sobre o olhar. Lá na Holoteca tem alguma coisa nesse respeito. Agora, o que é olhar? Olhar é uma coisa séria porque, como diriam desde a antiguidade, os olhos são as janelas da alma. E os olhos é que refletem, por exemplo, o processo de energia que está lá dentro. É aquele que focaliza mais ou que dá para fazer reflexo. Por isso que, conforme a hora, você vê, por exemplo, os olhos do gato. É tanto que usam até os olhos do gato para colocar na estrada. Porque bateu, aquilo reflete mais forte. Tem olho das pessoas que são assim. Qualquer um. Se você pegar e colocar, é que isso fere a retina e outras coisas mais, é negativo. Agora, é muito importante que a gente tenha aí o corpo pineal, ou glândula pineal lá no fundo. E há o processo occipital, que é a base do problema oftalmológico, do olhar, da vista. E tem a decussação das pirâmides, ou seja, elas se cruzam, um olho com o outro. E, às vezes, o globo ocular é como se tivesse luz própria, devido ao processo de reflexo, como se tivesse um espelho lá dentro. Agora, quem quiser estudar isso, que é a pessoa que perguntou, seria bom ver a hipnagogia, que é um capítulo do livro Projeciologia nosso. Então, outra coisa também é estudar a clarividência, principalmente a clarividência que diz respeito à vidência facial. Por exemplo, faça um curso no complementário aqui, que a pessoa vai ter mais noção disso. Uma outra coisa séria, aqui nós falamos do evoluciólogo, mas a pessoa que eu já vi mais forte em matéria de olhar até hoje nessa minha vida, nesse corpo, foi o Qin Lin, que era um serenão da China.
E a distância, o problema dele era um portento, parecia até um processo cósmico, o olho dele. E ele tinha os processos simbólicos, ele mexia com as coisas de símbolo. A hora que aparecia aquilo, tinha como fosse um símbolo na testa dele. Agora, ele já dessomou, hoje ele não está mais na China. Agora, outra coisa séria é que o olhar reflete as ECs dos hemisférios cerebrais, quer dizer, as energias conscienciais da pessoa lá de dentro. Por isso que tem o chakra frontal, tem o terceiro olho, como o povo chama, tem aquela pessoa que é sampaco, aquela que tem os olhos assim, ó, o negócio é mais para baixo, que fica um branco de baixo, isso é o sampaco. Eles acham, processo de simpatia, folclore, orientalismo, que isso aí também mostra que a pessoa tem algum processo paranormal, ou, no caso, parapsíquico. Uma outra coisa também, há o problema do carisma com o processo do olhar e o problema da hipnose. Muita sugestão é feita pelo olhar. O olhar é uma linguagem. Você pode fazer várias coisas com o olhar. Ó, fazer isso. O negócio é muito sério. Agora, outra coisa. Muitos dos amores à primeira vista, eles acontecem. Eu admito que existe o amor à primeira vista devido às vivências de outras vidas, quer dizer, de outras vistas do passado. De modo que tem o amor à primeira vista. Agora, muitos desses amor à primeira vista, ele existe devido ao olhar. Então, um olhar fulminante, um olhar de energia, você manda energia que ela vai com o processo do front chakra, aonde a pessoa quer. Eu mesmo já falei que às vezes a pessoa tem a noção perfeita na hora que está mexendo com o processo do front chakra, que tem uma tromba de energia que mexe lá na frente. Aquilo sai da pessoa e vai. Isso é um fato. Quem tem experiência maior no processo de energia sabe que isso funciona. Vale a pena pensar. Professor, pode falar, Leandro. Só para complementar, tem um documentário que chama Janela da Alma. Ele entrevista várias personalidades. Sobre isso. É um documentário brasileiro, entrevista várias personalidades internacionais. É interessante também. Seria bom a pessoa ver. Quiser estudar. O documentário Janela da Alma. Acha isso em locador, às vezes? Acho que sim. Aqui em Foz é difícil, mas fora é mais Mas fácil pela de achar. internet, Pela internet pode você comprar. tem, né? Tá vendo? O povo olhudo, tudo já tem isso aí. Os janeludos, tá certo? Janeludo. Olho grande, tá certo? Agora, olho grande é outro significado, tá? Vai devagar com isso. Tá? É bom a gente clarear bem. Pode falar. Professor, existiria alguma coisa que a gente podia chamar assim de defeito grupocármico, ou seja, que pegaria aquele mesmo defeito pegaria várias pessoas no determinado grupo? Isso é a coisa mais comum. Isso é super comum. O pior deles chama misticismo, demagogia, falácia, doutrinação. Você quer defeito maior que esse grupo? As religiões todas são baseadas nisso. A demagogia religiosa é a pior delas que existe na face da Terra, pela história humana. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela muda algum defeito, faz a reciclagem de algum defeito, muitas vezes pode dizer que ela está também liberando uma condição de interferência grupocármica quando sempre, a pessoa faz defeito. Sempre isso, né? Sempre. Uma pessoa com sertão trafar, o Max, aquilo, há repercussões, nem ela sabe na hora, precisa examinar o caso. Para onde vai? Repercussões positivas. Isso é diminuição do processo da interprisão. É uma abertura do livre-arbítrio. Diminui o determinismo. O senhor poderia explicar, por exemplo, se eu tenho algum caso assim que elucide mais essa questão para a gente entender mais profundamente, como é que ocorre essa libertação à medida que a pessoa sai de algum defeito? Não, assim? Num caso sério, eu já tive vários casos desses. O mais sério eu não sei o que deu, porque era um rapaz. Mas teve outros que eu vi que o negócio deu certo. Uma pessoa nasceu dentro de uma família que todo mundo era militar. Não tem nada a ver com o processo da Ami, que ela está aí. Ami não tem nada. É um outro caso que eu estou falando. Também não é o caso daquele rapaz que algumas pessoas conheceram lá no Rio. Aqui hoje não tem a turma. Você sabe quem é? Aquele rapaz, o louro. Não é esse, nem um nem outro. É um outro caso. Agora, o que se passa? Essa pessoa queria sair daquele trancamento familiar que ela estava. Ela se sentia enjaulada.
Ela falava para mim assim, eu estou dentro de uma masmorra de armas. A família tinha a Oploteca, que é uma coleção de armas, com o negócio todo. E outra coisa, naquela ocasião, a família não era grande, mas tinha 6 personalidades que eram militares, belicistas. E outra coisa, era tudo troncudo, cada um mais forte que o outro, e ele também. Então era um processo de usar o bicho para tudo que precisava. E ele falou assim, eu não desejo isso mais. Eu sei que eu estou nesse meio, porque é o meu processo do passado, mas eu não desejo. Então eu falei assim, então você vai arranjar uma coisa que seja totalmente contrário à média dessas 6 pessoas lá dentro. Então o que é que ele fez? Ele começou a estudar um processo para escrever. Você está entendendo? Entrou num processo de escrita muito sério e fez uma série de publicações que não tinha nada a ver com o belicismo. Com isso, eles abriram mão da pessoa. Ficou livre daquilo. Por quê? Um cara está lá só pensando em armas e o outro começa a fazer poesia. Você vê que a antipodia era muito grande. Ele se livrou daquilo. Agora, com isso, ele deu também uma lição a todo mundo, viu a situação como é que é. Ao que tudo indica, outras personalidades que apareceram na família, quer dizer, a nova geração, a geração nova, já foi também, já desviou para não ficar tão preso ao processo belicista. Mas, por exemplo, nesse caso, ele já tinha uma vontade de querer, vamos dizer assim, sair desse ramo. Eu falei para ele que não era só vontade, não. Ele veio para fazer isso. Por causa da culpa dele. Eu falei assim, você que levou essa turma toda para a guerra. Você agora tem que mostrar. É o seu jeito. E sabe que ele, por todas as situações lá, é um dos que, dentro da família, os próprios parentes sabiam, é que tinha mais vocação, mais tino para o processo militar. Em matéria de estratégia, de logística, de tática, eu sei porque ele conversava com os oficiais da família e eles falavam, eles mesmo me pediram opinião. Num caso desse, qual é o estratagema, qual a estratégia, qual a logística, qual a tática? E ele tinha ideia para isso. Então eu falei assim, tá vendo? Isso aí mostra o seu passado. Você é o polegar, como eu chamo. Você sabe o que é o polegar que eu chamo? Quando a pessoa está no caso desse, é o pai de todos. Quer dizer, você é o responsável. É o polegar. Mas só um minutinho. Ele começou a fazer a reciclagem no momento que ele começou a ter uma ação, que é no caso escrever. Foi a hora que ele escreveu, que o negócio teve repercussão, que houve resposta, gente que já colocou ele numa situação. Ele começou até depois, eu não sei o que aconteceu, que eu perdi de vista. E outra coisa, eu não sei nem onde é que essa pessoa está, mas o que eu sei é o seguinte, ele queria escrever, ele queria ser dramaturgo. Ele ia escrever peça teatral. Uma peça teatral, dependendo do que ele vai fazer, já pensou em fazer uma comédia? Isso iria contra tudo o processo, por causa da seriedade. Ia relaxar com a guerra. Entendeu o que é essa expressão popular? Relaxar com a guerra. É uma saída. E outra coisa, positiva, de alto nível. Né? Bom, você comentou também aquele caso de um rapaz que assistia às suas palestras e que era da favela, na favela, e a família era de... Aquele é terrível. Bandidos, inclusive a mãe queria matar ele, ele tinha medo, né? A mãe, se ele deixasse os assaltos, ele ia ser morto. A mãe já tinha mandado matar um sobrinho. E outra coisa, tudo aconteceu no Rio, favela do Rio. Agora, o rapaz apareceu, frequentou a minha casa, criou um problema lá, porque todo mundo estava com medo dele. Mas eu conversei o primeiro dia que ele foi, vi o QI do rapaz, o quociente de inteligência dele, do ponto de vista geral, é impressionante. Agora, o que eu recomendei? Você vai sumir de uma hora para outra e não vai dar endereço para ninguém. Isso é a melhor coisa que você faz. Some. Vai cuidar da sua vida e deixa passar. Daqui uns anos você aparece. É o jeito. Para você não ficar na marginália. Porque já tinham pessoas da família já presos várias vezes. É o negócio do BO. Eu perguntei para ele, como é que é o BO? Lá em casa tem gente com BO de alguns metros. Por aí você vê como é que era. Agora, a mãe é que era a líder da história. Tinha gente da polícia que sabia daquilo. Eles estavam tudo de olho, estudando.
Agora, ele não tinha jeito. Uma outra coisa, a mãe queria usá-lo mais porque ele era muito, o perfil dele era muito capacitado para qualquer coisa. O rapaz, ele chegou lá em casa, no primeiro dia ele teve uma visão assim grande da história toda. Aí eu falei para ele, você acha que você teve curso intermissivo? Eu falei, tive. Não há dúvida. Tudo do jeito que você está falando aí. Aí eu comecei a discutir com ele falava as coisas antes de eu falar. Entendeu? Agora, ele frequentou lá em casa uma boa temporada e a gente encaminhou. Isso foi no Centro da Consciência Contínua, na década de 80. Então, agora, ele, ao que me consta, ele se salvou da história e saiu fora. Mas então, se ele tinha curso intermissivo, quer dizer, se ele saiu mais ou menos bem, ele vai aparecer, vai retomar as coisas. Aí agora eu não sei como é que está a situação. Como é que fica a questão de proex? Sei lá se a mãe dele não está viva. Enquanto a mãe dele estiver viva, ele deve ter medo de aparecer. A mãe é uma matriarca da máfia. Você está entendendo? Da favela. Até hoje eu não sei como é que está. Se teria um paradeiro dele, alguma coisa, né? É um negócio sério. Eu não sei, porque faz muitos anos. Eu viajava muito, depois eu viajei, não fiquei sabendo. Depois que eu fechei lá o Centro da Consciência Contínua, não vi mais. Valdo, no Consincobaia, quando a pessoa passa pelo Consincobaia, tem a evocação de consciexes e a gente percebe que também às vezes tem um afastamento, quando a pessoa identifica e expõe o seu trafar. Esse afastamento ele é definitivo? Em que grau que a gente pode avaliar essa nunca sabe. Nunca sabe. Aí há vários fatores. Por exemplo, primeiro, o fator dele. Você às vezes afasta, mas a pessoa está viciada com aquela boca torta. Não é isso. Ela faz evocação para voltar, porque ela está sofrendo com a falta do assediador. Agora, outra coisa séria. É preciso saber qual é o nível de afastamento devido ao papel exercido por aquele assediador. Ele é de qual escalão? Do primeiro, do segundo, do terceiro escalão? Qual é o estrago que ele comete? O que ele faz? Isso tudo tem que ver dentro daquele momento evolutivo da vítima. Entende? Agora, o que se passa? Eu vou te falar agora, generalizando. 80% dos casos não aparece nunca mais. Tudo melhora. Quando há um aparador que leva, geralmente eles tomam providência. É aquilo que nós chamamos. Como é que é? Você faz o quê? São 3 coisas. Acolhimento, orientação e depois encaminhamento. É o negócio da criança, o curso primário. Tá certo? Quantos dedos eu tenho aqui? Não, mas olha, parece que agora todo mundo já guardou essa. Não, porque está todo mundo falhando aí várias vezes, eu depois tenho que começar a repetir. Agora eu já falei que certas coisas eu não repito, é o caso do dicionário, que é demais, né? Eu tenho que estabelecer certos limites, senão eles acham que eu sou bobo demais. Eu posso ser bobo, mas de menos, não bobo demais, tá certo? Valdo. Sim. Na página 43, sim. Caracterologia, sim. Esses itens tem 7, pode aumentar? É isso que eu pedi para aumentar. Porque eu tenho a sugestão. A Rosa. Não, fala com a Rosa. Eu passo para você. Tá. A Rosa. Pode falar. Valdo, eu queria que você analisasse o maxi dissidente, os principais defeitos que devem ser desfeitos. Ele vai ter... Maxi dissidente? O Max... Você tem que perguntar para ele quais os defeitos que ele tem. Então, por exemplo, um que é religioso, ele vai... O principal não, o Maxi dissidente, religioso e se ele deixou, ele não vai ter uma religião. Agora, se ele saiu de uma religião e foi para outra, ele não é Maxi dissidente. Ele está fazendo a simulcognição. Passou Maxi dissidente. Está falando é Maxi. Passou da religião para a Conscienciologia. Saiu do espeto que era na brasa, não mudou nada. Os religiosos que vieram aqui da Conscienciologia. Não, essa não dá. Te vira. Não dá porque... Tudo é religião, ele não saiu de nada. Max dissidente é Max. Ô Max, você... É da religião para a Conscienciologia, não é da religião para a religião. Saiu da religião, foi para outra? Não resolve. Conscienciologia, não é para outra. Sim, aí é outra coisa. Você tem que perguntar para ele. Aqui tem alguns que saíram de religião e foram para a Conscienciologia. Eu sou um.
Mas eu posso falar outra coisa aqui? Uma vez que se tem a impressão da perda desse bonde e diáspora patológica, isso aí que nós falamos aí, possivelmente já ocorrida, que atitude, que direcionamento dar aos recursos de tempo e energia disponíveis no que resta de possibilidade de futuro? É bom parar e refletir um pouco? Não. Primeira coisa, não é bom parar e refletir um pouco, não. Tem que refletir muito. E depois fazer o seguinte, correr atrás do lucro que a pessoa deixou para trás. Para melhorar o prejuízo aí, diminuir esse prejuízo e fazer alguma coisa. E outra coisa, primeira coisa que a pessoa deve fazer é incorporar algum voluntariado. Isso é que é o ideal. Voluntariado que eu estou falando, libertário, que melhora o processo da consciência. E na minha terra também, é arregaçar a camisa, a manga das camisas. Agora, o meu slogan é um só, que vocês sabem, é suar sangue. De modo que é isso aí. Eu acho que é o melhor para a pessoa. Agora, ó, qualquer coisa, vem aqui que eu converso com você. Vou te dar umas dicas assim, da boca para o ouvido, que é coisa da intimidade, quer dizer, conversa ao pé do fogo. Da boca para o ouvido, não é tapa no ouvido, não. É conversar da boca para o ouvido, conversa ao pé do fogo. Uma outra coisa. A minha posição é a seguinte, das 100 terapias alternativas que tem aí, 5 você pode pegar que funciona, foi o que eu falei. 5 que funciona é homeopatia e iridologia. Tem mais alguma que funciona nela? Ó, só para te falar, existe uma série delas, mas agora, eu estou falando assim, as 5 que você pode confiar. Uma delas é a acupuntura, que equivale à medicina chinesa. Outra coisa, é a bioenergética. A pessoa estudar bem a bioenergética em qualquer situação, desde que não tenha influência nem de seita, nem de religião. Isso seria a energoterapia. Uma outra quinta é a consciência terapia, que nós já falamos aqui. Dentro da consciência terapia entra a progesterapia, etc. e tudo mais. Isso que são, aí completa 5 que a pessoa está querendo saber. Agora, eu quero dizer que eu estou aqui do papel com as terturas de ontem e as 2 últimas. E eu quero falar para vocês que o YouTube já tem as nossas terturas lá também. Tá certo? Eu já vi hoje. Está até bem, a situação está boa. O problema tem que arranjar um alto-falante grande para a pessoa ouvir, porque o negócio é um pouco baixo. Né? Enfim, eu entrei pelo tube. Não é isso? Entrei pelo canto. Então vocês já estão sabendo o que é que se passa. Tá certo? Vamos ver o que dá. Quer dizer, eu não, nós. Porque tem vocês, estão todos lá. Quem viu é vocês. Tá certo? YouTube, é vocês aí. Tá certo? Entrando pelo tubo. Agora, lá eles falavam tube, que era uma expressão que não era muito boa em Londres, que é o subway. Então eles falam, não, é o tube da rainha. The King's Tube. Isso não é uma boa, né? Não é uma boa. Eu não recomendo que vocês falem, tá certo? The Queen's Tube. Você sabe, lá tem o Subway, um dos mais antigos do planeta, e grande. Terrível. Agora, é melhor, por exemplo, do que o de Paris. De Paris tem muito fedor, porque o povo não toma banho. Lá na Inglaterra é menos, é mais acessível. Agora, o que é muito engraçado, até na década de 60, você entrava lá, todo mundo tinha um chapéu coco, um terno escuro, gravata escura e um guarda-chuva. Agora, hoje você vai lá, não tem nada disso. Eu não sei onde é que aqueles homens foram, subiram tudo. Você entrava, via um carro, né? O vagão do Subway, só aquela turma. Isso foi até 60. 70 para cá começou a raliar e depois sumiu. Na década de 80 não tinha mais nada. Renovação. Então vocês vejam, a Inglaterra, por incrível que pareça, está renovando. Ainda estão matando as coisas com a raposa, com o negócio todo, que aquilo são dos nobres entre aspas, né? Enfim, a monarquia é simplesmente um vomitório. É tanto que a gente recomenda a monarquia como vomitório. A pessoa está precisando vomitar, não. Estuda a monarquia que você vai vomitar na hora. É uma coisa terrível. Pode falar. Pessoal, esses dias o senhor falou do evoluciólogo que está atuando na questão dos índios lá, né?
do Espírito Santo. Ele tem uma atuação, pelo menos no meu ponto de vista, olhando assim, parece que ele é bem assim, mais diferenciado do transmentor, né? Qual que é? Alvo. Alvo. Não é Álvaro não, tá? Alvo. Você sabe o que é alvo, né? É porque ele é isso. Ele parece, o meu caso, quando eu vou para a televisão, tem um fundo branco. Só aparece os olhos. Mas ele tem uma atuação, comparado ao transmentor, mais diferenciada, né? Com o trabalho dele. Ele é específico. Ele é específico. Aí eu fiquei pensando ele é assim... específico com os processos indígenas. Agora, é aquelas coisas. Tem minhas perguntas, né, para saber, já não sabe, né? Qual a relação dele com o esquimó, por exemplo? Eu não sei. Mas o senhor já pesquisou, deve ter pesquisado, outros tipos de especificidade na atuação dos evoluciólogos, além dessa? Tem demais. Evoluciólogo tem muita gente. Serenão tem dezenas, agora evoluciólogo tem centenas. Isso muda tudo. O senhor já teria uma visão de alguns outros exemplos? Eu não sei como é que é o resto, estou falando aquilo que a gente vê por aqui. Mas o senhor teria alguns outros exemplos, assim, que nem esse? Esse atuou na condição lá dos índios, ou o transmentor atua com um grupo evolutivo, assim? Agora, esse, assim, tão ostensivo, aqui conosco, é o primeiro que aparece além do transmentor. Tem vindo gente aqui, vai estar visitando, vê uma coisa ou outra, não tem nada que ver. É a turma que está trabalhando no interlúdio, na interlúdio, entende? Mas esse aí não, ele veio e se mostrou, quer dizer, ostensivo. Por exemplo, tem algum evolução que tem atuação mais assim, intensiva, só com consciência extrafísica, por exemplo? Tem, não, isso é muito comum. De tudo. Esses nem ressomam, né? Passam muito tempo sem ressomar. Entende? Entendi. Porque ficam trabalhando só lá, a situação toda. Agora, vamos ver o resultado. No domingo a turma chega aí, vamos ver o que deu. Porque eles estão incomunicáveis. Hein? É o trabalho, vamos ver como é que foi. Se deu certo. Não é isso? Agora, gente, eu queria falar uma coisa, deixei aqui para o fim, porque essa aqui não é muito boa, mas nós precisamos saber das coisas. Isso aqui, ó, é a revista da TAM, desse mês. TAM nas nuvens. Tem aqui um artigo muito bom da Sônia Raci, é aquela que é do estado de São Paulo. Ela é da Rádio Eldorado também. Eu vou ler aqui, se vocês me permitirem, com calma, que é interessante ver. Os caminhos da leitura. O brasileiro lê pouco porque o livro é caro, ou o livro é caro porque o brasileiro lê pouco. O Brasil está ficando mais velho. Já estamos até comemorando os 200 anos da vinda da família real portuguesa. E, infelizmente, o universo de leitores de livro não sai do lugar. Vocês estão aqui lendo esse artigo, provavelmente sem saber que existem somente 2.008 livrarias no país inteiro para abastecer, teoricamente, nossos 186 milhões de habitantes. Parece que é mais, né? Atualmente não é 188? Eu vi uma conversa que é 188. O que é? O IBGE, o que fala? É 188? Ah, é? Então é. Agora, isso é algo como um estabelecimento comercial do tipo para servir 90 mil brasileiros. Então você tem uma venda que é para 90 mil fregueses. É uma loucura. Agora, o que se passa? Vamos entender o resto, o que ela está falando. Para se ter uma ideia, olha só isso. Para se ter uma ideia, Paris, sozinha, possui 2.000 livrarias, atendendo pouco mais de 3 milhões de habitantes. O Brasil tem 186 milhões, tem 2.008 livrarias. Paris tem 3 milhões, tem 2.000. A culpa está no fato de morarmos em um país emergente? Agora fala, em termos. A Argentina tem metade das livrarias do Brasil, mas sua população é 5 vezes menor. Chocados? Ela pergunta. A verdade é que por aqui muitas cidades não possuem sequer uma livraria. A Câmara Rio-Grandense do Livro constatou que 75% das cidades gaúchas não tem pontos de venda de livros. Imagine esse tipo de estatística no Norte e no Nordeste. No raio-x do Amapá, segundo as pesquisas, aparece apenas 2 livrarias. Presta bem atenção. Tocantins inteiro, registrada, tem apenas uma na capital. E essa escassez de leitores, ou seriam de livrarias,
lamentavelmente produz um ciclo vicioso. O livro é caro porque são poucos leitores, e são poucos leitores porque o livro é caro. A Câmara Brasileira do Livro, no entanto, acredita que o Brasil tem potencial para dobrar a atual produção. Existem hoje pouco mais de 500 editoras que produzem 35 mil títulos e 300 milhões de exemplares por ano. Em que a Câmara se baseia suas esperanças? Do fato de que 60% dos brasileiros adultos, considerados alfabetizados, têm pouco, muito pouco, ou nenhum contato com livros. E na observação de que cada 10 pessoas que não leem, 7 são de pessoas em baixo poder aquisitivo. Uma ação de incentivo conjunto aliada a uma política de preços mais acessíveis poderia finalmente colocar os brasileiros na rota da leitura. Vocês estão vendo essa realidade. Agora veja, isso explica uma coisa que eu venho falando para vocês. Os eleitores brasileiros elegeram um presidente semi-analfabeto. Não lê. Será que ele já leu algum livro na vida? Agora veja, eu mesmo já recebi aqui gente que hoje já está bem, até curso superior, tudo isso, que o primeiro livro que eles leram foi Projeções da Consciência. Entende? E tem um outro que o primeiro livro que leu foi Projeciologia. Demorou um ano. Você está entendendo? Então, nós temos que ver como é que faz. Como nós aqui estamos criando uma série de condições para aperfeiçoar o processo da redação de livros, da editoração, é bom vocês ficarem sabendo desses detalhes. É muito sério. Agora, Marcos, você quer falar alguma coisa aí sobre o livro que você que é da Estade? Mostra aí. Principalmente para os teletertulianos, né? Uma informação interessante é o seguinte, aquele livro, não sei se dá para ver daí da web aí, dá para ver o Projeciologia ali, de 1986. Conseguiram pegar? Eu sabia que havia muito pouca livraria e pouca gente para comprar livro. Então, eu fiz essa edição gratuita, por 5 mil exemplares. 5 mil exemplares e a distribuição também, né? Tudo gratuito. Porque ainda mais em 1986, às vezes a pessoa gasta mais para distribuir o livro até do que para poder... O livro tem 928 páginas. 928 páginas. Agora, depois disso... Depois disso, e você vê, é um tratado, a primeira edição de um tratado sobre uma ciência gratuita. Isso eu acho que é uma coisa totalmente inédita no planeta, né? Agora, 1986, ó, tem a data aí. Isso. O segundo livro, também um tratado, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus, ele foi feito, ali está escrito terceira edição gratuita, mas na verdade a primeira, segunda e terceira edição foram impressas todas juntas, onde praticamente a metade do livro foi de edição gratuita. Foram 1000 exemplares do Homo Sapiens Reurbanizatus gratuita também. Isso aí as instituições conscienciocêntricas, o CEEC, tudo ajudou e bancou a distribuição disso. Logo depois a gente teve o Homo Sapiens Pacíficos, também um tratado com 800 exemplares, né, gratuitos. Já foi já na sua área, já, né? Que aí já a Editares participou bastante desse trabalho. E está em distribuição gratuita também. E uma coisa também que eu acho importante colocar, que dentro do próprio trabalho aí da Editares, das ICs, tudo, as ICs, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, outras ICs espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, todas elas doam livros, né, em várias oportunidades para livraria, biblioteca, para pessoas que às vezes a pessoa ela quer ler o livro. Eu mesmo já cansei de dar livro para a pessoa que ela não tem dinheiro para comprar o livro. Se a pessoa ela chega ali, ela quer ler o livro, ela com certeza ela vai levar o livro. Em qualquer instituição conscienciocêntrica, independente da questão financeira. Isso aí é uma norma, né, que existe dentro das instituições. E interessante também ressaltar que os próprios autores, eles já estão entrando nessa, os outros autores da psicologia também estão entrando nessa condição. Nós temos, por exemplo, a professora Mabel aqui, que estava aqui, ela doou direitos autorais dos livros dela, ela pagou a edição dos livros dela, depois ela saiu pelo Brasil para vender os livros dela, né, para editares poder produzir novos livros. Então ela deu tudo. Né, ainda teve que pagar, às vezes, alimentação, alguma coisa. Mostra que esse movimento que a Conscienciologia está fazendo para quebrar esse paradigma. Uma das metas que a gente tem na Editares é conseguir chegar num nível de organização que a gente consiga chegar ao ponto de publicar uma edição de todos os livros, uma edição gratuita e uma edição normal. Essa é uma meta que a gente vai estar trabalhando para ver se a gente consegue chegar junto nisso. Essa viagem dela, eles já colocaram o nome lá no Nordeste, né? Chama Turismo Assistencial. A Graça também está indo fazer turismo assistencial. Né?
A professora Graça e a professora Luci. E a Luci estão lá, né? Estão indo lá para Natal para fazer isso aí. Né? Levaram livros. Foi. Outra coisa, levar tijolinho também. Né? Tijolinho, tudo tem direito. Então, gente, vamos pensar nisso. A União dos Escritores da Conscienciologia já está se reunindo. Parece que já tem 18 pessoas, são autores já publicados, que estão dentro do perfil permitido pela União. De modo que são 18. Eu estou me considerando lá dentro. Parece que eles me admitiram. Entende? Vamos ver o que vai dar. Entende? Agora são 18 que estão, já pode ser classificados lá dentro. Porque eles estão muito rígidos para colocar, admitir, matricular a pessoa lá dentro. Sabe? É interessante. Qual que é o critério? Já tem assim alguns? Não, o primeiro é que tem que ser autor da Conscienciologia e que tenha doado os direitos autorais e que esteja voluntariando nas I6. Porque tem o caso dos minidissidentes, né, que não estão participando. Então a pessoa, na verdade, ou ela vem como retomador de tarefa, ou ela tem que estar ativa dentro da CCCI. E produzindo, né? A gente está agora mais rígido até com a gente mesmo, que nós autores... Estamos estudar, porque vieram me perguntar. Vamos estudar agora sobre as técnicas para se chegar, quantos livros cada um quer publicar, quando é que vai ser publicado a obra-prima. Mãos à obra-prima. Mãos à obra-prima. Essa que é a orientação deles agora. E outra coisa, vamos fazer também um house órgão, né, técnico, alguma publicação mais técnica sobre o assunto oportunamente. E vou arranjar também um local adequado para o assunto. Eu acho que no fim isso aí vai virar uma IC. Praticamente, né? Agora, quem mais quer que tenha aí? Alguém fez revisão aí do nosso processo? Como é que nós estamos? Daniel, o que você fala hoje desse assunto? Nada? Você que está aí hoje, ele está lá, sabe, no camarote? É preciso saber o que se passa. Agora, hoje vocês viram que quem está comandando o Boeing aqui é o Cícero, né? E o copiloto, né, continua ali. O copiloto e o piloto. Professor Valdo, da dúvida eu queria tirar aqui do verbete, na inumerologia, o senhor coloca lá a incompletude e o inacabamento. Sim. A relação dessas duas, o que pode ser um exemplo de incompleto e depois, na seguida, inacabado? A incompletude é a hora que a pessoa, por exemplo, ela vai examinar um trabalho que tinha que ser feito. E ficou incompleto, quer dizer, não é aquilo. Terminou só em 90% do que devia de fazer. Agora, o inacabado é aquela parte que faltou. O inacabamento. O que é que faltou disso? A incompletude em si. Essa que é a diferença que às vezes se estabelece. Agora, depois ver a incorreção, a irregularidade, a insuficiência, a inexperiência e, no fim, a imaturidade. Então, aqui é especificar o que é o problema. Por que é que não completou? Entende? É o inacabado. O que eu fico assim, o senhor mesmo falou assim que a numerologia é difícil de ser feita. Tá? Quais são as variáveis que se tornam difíceis fazer? Ele está seguindo uma ordem. Sim, uma ordem do prejuízo. Observa que é a ordem do prejuízo. Sim. Isso é que nós chamamos que é a ordem descendente. Ela está caindo. Ela cresce igual o rabo de égua para baixo. Uhum. Tá certo? A ordem que está aqui. Tá. Agora, por exemplo, assim, a omniologia também está no mesmo raciocínio? Não, às vezes depende do tema, o que é. Você tem que ver. Se você seguir direitinho o que se passa, você acaba entendendo qual é o espírito da coisa. Entende? Você olha, por exemplo, a sinonimologia. Às vezes tem sua razão. Antonimologia. Depende do que é. Agora, se observa também a colocação, por exemplo, holotecologia, analíticoteca, metodoteca, traforoteca, nosoteca. Essa está com a hora também. Uhum.
Agora, por exemplo, Sr. Waldo, a gente pode estar escrevendo sempre nessa ordem, ou seja, quando você coloca um texto Olha, seu... é sempre melhor você escrever colocando a orientação. Isso chama a direção, o rumo e o processo da ascendência ou descendência. Se está indo para baixo, se está indo para cima. Se uma coisa é positiva ou se é negativa. Se ela é patológica ou se é homeostática, se é sadia. E sempre é importante para você, para saber o que falta, o que passou, o que precisava de retificar, se a linha do pensamento está correta. Quando uma pessoa começa a imprimir maior linearidade no modo de pensionizar, tudo que ela faz começa a seguir essa linha. Com o passar do tempo, não tem jeito. Observa minhas coisas que tudo tem sua ordem. Eu não ponho nada fora. Ó, você vai ver a água, olha daqui, olha aqui, olha como é que está isso. A água está depois do copo, eu não ponho na frente. Você entendeu? Agora veja, eu não tenho toque, eu não sofro disso. Eu não sofro com essas coisas, eu já expliquei isso aqui. Então o processo de toque, eu preciso ter cuidado da pessoa não confundir o que é patológico com o que é sadio. Outra coisa, eu não sou perfeccionista, mas eu sou detalhista. Até um certo ponto, o detalhismo, às vezes, é muito mais difícil que ser perfeccionista. Agora, quando você combate a questão de ansiedade, isso é natural de você. Ansiedade, você já viu? Aqui, não. Ó, aqui, ó, a minha mão. Ó. Vou fazer 76 anos. Vê a minha mão. Ó. Agora, outra coisa. Tem um negócio mais sério. Além do processo do detalhismo, é o caminho da exaustividade. A exaustividade é o pior de tudo. É a hora que você vê, dentro de um contexto, naquele momento evolutivo, as circunstâncias, as injunções, ou aquilo que a Carla gosta de falar, sabe? O contingenciamento da posição, da injunção, aquilo, e você chegar ao máximo. Você bateu na raia. Nesse momento evolutivo não tem mais nada. Essa exaustividade aqui é muito difícil também. Mas a gente tem que aspirar, alcançar perto disso. Isso aqui é o ideal. Com isso é que você descobre a ver pouco. Às vezes é no finzinho, sabe? 99,9999, a hora que está para terminar, não, esse aqui é novo. Você descobriu a ver pouco. Aí começa tudo de novo. Então a exaustividade, ela é importante. Isso não é capricho. Isso não é perfeccionismo. Vamos entender bem. É o problema de fazer o approach, a abordagem, o enfoque. É você colocar o megafoco no local certo. Isso é que a gente precisa. Professor Waldo, na página 43, na caracterologia, todos esses itens, na verdade, eles poderiam ser correlacionados com aquela tertúlia que o senhor passou da interação, análise e síntese, sim, onde do menor você reconhece o maior, sim, quer dizer, pelo calo do dedo... Aqui é o pequenininho. É o pequenininho, já né? É de propósito. Agora, você veja, eu coloquei tudo na base de fâneros, ou dentro da dermatologia, do ponto de vista médico. Observe. Dermatologia e fâneros. Agora, por exemplo, eu não coloquei os emunctórios, que aí já entra na escatologia. Você entendeu, né? Eu evitei isso. Agora, vamos ver o que a Rosa vai fazer, se ela vai entrar em alguma coisa nisso. Entendeu? Agora, o processo é o soma, entende? O corpo humano. É importante. Agora, uma coisa, vocês veem como é que são coisas simples, que explicitam tanto? É o processo didático, pedagógico. É isso aí que a turma da reaprendência tem que pescar. Tem que pegar esses detalhes, entende? Lá. Ganchos. Professor, na fatologia, na sexta linha, fala o defeito do raciocínio, Sim, o defeito do raciocínio. Por exemplo, o defeito do raciocínio que eu falo aqui para algumas pessoas, uma ou outra, que às vezes se tem, que a pessoa custa ir direto naquilo que interessa. Então nós chamamos, acaba com os preâmbulos, você está entendendo? Com os prolegômenos, com os prefácios, vá direto ao conteúdo dos finalmente. Isso às vezes é processo de raciocínio. Agora,
Como é esse raciocínio? O que acontece mais? É quando a pessoa ela tem dificuldade de colocar o pensamento oral, verbal. Então, ela faz esse, vamos dizer, esse antelóquio, uma espécie de prefácio, você está entendendo? Ela faz uma introdução, que é o negócio dos passos perdidos. Ela está fazendo a introdução, são os passos perdidos. Tem dificuldades com a forma? Isso é para ela raciocinar, para aquilo ficar claro. Senão, ela tem dificuldade de colocar as palavras antes. Agora, o erro maior aí, qual é? É que ela não pensou antes o que ela vai falar. Na hora que ela fala, que ela vai raciocinar o correto. Entendeu? Para ela. Mas está errado. Ela tinha que pensar antes e ver o que ela vai falar antes. Então, por exemplo, ela podia fazer uma pergunta com 5 palavras. Ela usa 50. Não precisava. Agora, isso nós chamamos de circumpensene. Devido ao circunlóquio. A pessoa vai falar com você, ela dá uma volta enorme até chegar lá. Entende? Isso é um defeito dentro do gongorismo. Gongorismo é quando a pessoa, gongórico, é um processo de vocês lá, da Espanha, da turma nossa lá da Espanha. É o Luís de Góngora. Porque ele fazia muito, sabe, 9 horas, muito rococó, muito processo extra. Então era um cara carnavalesco para falar. Então tinha um estilo carnavalesco. Entende? Era muito floreio, salamaleques e outros nomes qualquer que vocês queiram. E qual seria um exercício ou uma técnica para... É a pessoa pensar antes o que ela vai falar. Você não tem muito disso não. Você é mais literal, você é direto. Agora, a coisa mais séria é sempre isso. É a linearidade da pensenização. Então, olha as perguntas como é que são. Agora, pega meu texto e vê se tem linearidade de pensamento. O que eu estava falando com o Eliel é justamente a linearidade de pensamento. Uma outra coisa, esse processo, seja descendente ou ascendente, do rumo e do modo que está numa enumeração, por exemplo, horizontal, eu não estou falando de enumeração vertical, que a vertical, às vezes, ela segue, por exemplo, o alfabeto, ela já tem uma ordem. Mas agora, nessa horizontal, às vezes, a pessoa tem que saber o que é que está ali. Porque não está seguindo alfabeto. A ordem, às vezes, é lógica. Outra hora, a ordem é funcional. Eu trabalho com mais de 300 categorias de lógica, de ordem. Desde a que eu uso mais é alfabética. Mas eu trabalho com mais de 300, que é o único jeito de você estudar a consciência, que o negócio é muito complicado. Não tem outro jeito. Eu não sei se você entendeu. Sim. Uma outra coisa, a numerologia, ela pode ser, de modo geral, ela pode ser horizontal, que é uma palavra depois da outra, na mesma linha e dentro do mesmo tópico. E tem a vertical, que é uma debaixo da outra, cada uma é um tópico. Tá certo? Uma outra coisa, pode acontecer que, por exemplo, no meu caso, eu sou mais direta para fazer as perguntas, ou a pergunta, mas no momento da escrita, de eu ter que escrever uma ideia minha, aí fica mais difícil o jeito do... Quase sempre as pessoas são assim, porque elas já querem escrever tudo certinho. Isso é bobagem. Escreva tudo do jeito que você fala. Depois você faz a revisão. Com o passar do tempo, você não vai precisar nem fazer uma revisão. Já vai sair tudo certo. Do jeito que você fala, você vai escrever. Mas agora tem que insistir na técnica. Então, por exemplo, não corrige nada. Vai colocando todo o seu pensamento. Agora, no fim, você faz a revisão. Se você estiver cansado, você vai à cozinha, toma um copo de leite, um copo d'água e volta. Para ver como é que é. Aí você já vê com outros olhos. A revisão vai ser melhor. Entendeu? Professor, página 43, Elencologia. Sobre a consciência baratrosférica, gostaria de perguntar o seguinte. Após determinado desfeito, e sabendo que esse defeito era de intensidade materpensênica, ou seja, vínculo à sua paraprecedência, como é que fica, ou seja, como é que o professor vê a parte pós-somática em relação à paraprecedência dessa consciência, sabendo que todos nós voltamos à nossa paraprecedência? Se você é fiel à sua paraprocedência,
através da fidelidade da programação existencial, você volta para aquela paraprocedência e sai até para uma mais avançada. Mas se você falhou, a baratosfera está entre você e a paraprocedência. Então, aí o vínculo do Mater Pensene continua, mas quando há esse desvínculo do Mater Pensene, logo é automático? O Mater Pensene depende se a pessoa tem ou não. Que às vezes ela está pensando que tem e não tem. É aquele negócio do defeito da análise, da abordagem, da autoimagem. Ela pensa que é e não é. Não, mas partindo do princípio que é. E há esse esforço. Sai do princípio que é, então você tem que ver qual o resultado do incompletismo da vida dela. Qual foi a incompletude? O incomplexo. O que deu? Como é que é? Então, isso é automático na altura da pós-somática, em termos da paraprocedência, esse reencaminhamento para outra. Ela chega lá, vai ver que faltou uma parte. Aí eles vão encaminhá-la. Tem um processo do orientador evolutivo que vai dar força para ela. Então, essa base extrafísica muda logo, em termos de nível de pensando. Agora, aí tem uma série de fatores, né? Precisa de ver. Aí entra aquele processo do antagonismo. Atenuantes e agravantes. Como é que fica? Atenuantes e agravantes. O que é que predomina mais no caso? Entende? Então, tá. Agora, tem que ver depois o desperdício de tempo, desperdício de companhia, os esbanjamentos que a pessoa fez, por exemplo, o recebimento que ela teve, a recepção para a ProEx que ela não aproveitou. Então, esse esbanjamento, tudo entra. Então, não é linear esse retorno à paraprocedência pessoal, porque pode haver essa mudança, não é? Esse reencaminhamento, já para não falar na transmigração interplanetária. Não é? Uma pessoa porque que está mexendo assim com o ProEx, ela não vai fazer transmigração. Sim, todo mundo que é intermissivista já escapou disso. O nível é outro. Agora, no cenário geral, é assim. No cenário geral, as consréus são capazes de tudo. Pode virar bicho. Bicho que eu estou falando, subhumano. Reações subhumanas. É o que eu chamo da consciência proto-reptiliana. Então ela se arrasta. Quem se arrasta, você já viu. Arrastamento é um processo totalmente de heteroassédio. Heteroassedialidade. Interprisão grupocármica, no fundo. Muito pior. Muito mais. Uma das ideias que veio assim, em relação a esse verbete foi da profilaxia do burnout. Sim. Burnout é uma coisa hoje suave, que o povo gosta muito, mas não é só isso. É profilaxia também desse medo que o povo tem, como é que chama? É outra símbolo. Fobia? Não. Tem mais, além desse. Como é que é esse medo clássico? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Isso tudo aí é superficial. Nós somos superiores a isso. Entende? Mas a pessoa não reconhece isso. Ela joga a toalha. Ela não faz força, ela não reage. Agora, o processo do reerguimento, que falta é o soerguimento. Tem verbete meu que eu falo desses assuntos. É o soerguimento. Isso é a autossuperação. Às vezes o que falta aí é justamente isso. Tem lógica isso para você? Agora, gente, uma boa parte daquelas perguntas que vocês fazem, eu nem sempre posso responder com mais detalhes, porque são assuntos complexos que abrangem vamos dizer, o micro-universo da consciência de uma maneira muito grande, e a gente não sabe os detalhes para expor com mais detalhes. Então, ficar com chute aqui, eu evito o máximo que eu posso. Acabar com os chutes, tá certo? Então, eu falo aquilo que eu posso, até onde pode, porque nós não podemos generalizar tudo. Tem muito caso que é de per si, é o pontual, é raio laser, é específico, tem que ver, não tem jeito. Professor, pode falar.
Eu tenho realmente a tendência de fazer a apresentação do contexto antes de fazer a pergunta. Isso está dentro da falta de linealidade ou uma questão simplesmente de querer apresentar o panorama para o... Não, esse é seu vício didático. Você sempre foi professor, você se viciou com isso. Entende? Agora, é tipo de engenheiro. Tem muito engenheiro que é assim. Ele faz a pauta mesmo quando não precisa. Ele pauta tudo. Ele é assim? Não, agora vamos perguntar para ela. Ele é desse jeito? Ele pauta tudo, não é isso? Ele é assim? Ele é assim? Ô, Natália, ele é desse jeito? Quer dizer, você é o super pauteiro, chama isso. Super pauteiro. Você pauta tudo. Eu, por exemplo, eu até gostaria de ser assim, mas eu evito de ser. Se eu deixasse muita coisa, eu ia fazer isso. Tenho essa tendência. Mas vocês veem que é preciso ter um jogo de cintura para mexer com as ideias. Então, vai direto aos finalmente, ao melhor. E outra coisa, faça a pergunta de maneira concisa, se for possível. Porque às vezes não é possível. Mas quando for possível, é bom que tenha uma concisão. Eu tenho muito cuidado com esse negócio de concisão, porque às vezes você tem que falar palavras grandes, que às vezes são os palavrões, comprido, que é aquilo que eu chamo, que é a super espichada, e a sesquipedais. E tem a outra situação, que é você explicar, dentro da própria pergunta, uma enumeração para a coisa ficar clara. Se a gente vai falar uma expressão que é difícil, hoje mesmo nós tivemos duas aqui, né, que o povo boiou, é preciso colocar alguma coisa próxima para a pessoa já entender, porque senão não dá. E às vezes é justamente aquela palavra mais rara que é o núcleo da questão. Então isso tudo a gente tem que ver na questão de concisão. Agora, nós não podemos ser gongóricos. Você não chega a ser gongórico, você é lógico. Mas você extrapola a apresentação ou approach, a abordagem. Não sei disso. Professor, no meu caso, eu tenho dificuldade de síntese, porque eu escrevo e sempre usei muitas metáforas, metonímias, então, sempre apresentando um contexto e dando toda aquela questão do flow, né? Você é viciada. Então, aí, quando chega para sintetizar uma pergunta, eu me embaralho. Pois é. Entendeu? Então, não que eu não tenha um pensamento lógico. Pensa bem antes. Eu tenho dificuldade tem várias de síntese. pessoas aqui que já melhoraram, e eu falei para ela para escrever antes. Escreve a pergunta antes. E outra coisa, você vai escrever 15 palavras, depois você passa para 7. Então aí você faz as 7 palavras limpinhas para você não errar na hora de falar. Porque senão a pessoa ainda arrisca e fala as 15 de novo. Isso tudo já aconteceu aqui. Tá certo? Assim como as pessoas têm dificuldade de análise, né? Eu tenho dificuldade de síntese. Então. Sei. Agora, ó, tanto uma coisa quanto a outra são difíceis. Às vezes, para a maioria, a maior dificuldade mesmo é síntese. É a concisão. Na etologia, se sempre fala daquela sequência, né? Em relação à irreverência até chegar, por exemplo, na ironia. Em geral, que defeito, que trafá está mais ligado a essa passagem que perde a característica da irreverência e passa para a ironia? Isso aí tem mais a ver com o temperamento mesmo da pessoa? Mais a ver, não. Arrogância? É o processo, vamos dizer assim, do exagero de colocar outra pessoa numa condição difícil. Dá um exemplo. Um temperamento cômico, um temperamento, aquilo que no século XIX eu chamava o espírito zombeteiro. Isso aí é problemático. Por exemplo, o EM era um cara alegre, mas ele não chegava a ser zombeteiro. Está entendendo? Isso aí uma pessoa aí, um dia desse, falou a respeito de outra aqui conosco. Ontem mesmo eu vi essa conversa. Não, o fulano, tudo dele é mega, mas ele não é exagerado. Você entendeu? Então, isso é que é aquele processo da linha, da raia.
Qual a fronteira? Aonde é que entra? Uma coisa é uma pessoa ter uma grandiosidade de pensamento. Outra coisa é ela ser exagerada. Exagero é uma coisa. Grandeza é outra. A grandeza, na hora que você vai estudar, fazer, por exemplo, uma análise, ela mostra aonde começa o exagero. É isso aí que você precisa para ver. Grandeza e exagero. A grandeza, no caso, seria o padrão de medida. Entendeu? Agora, a pessoa falou, há 2 semanas aqui. Não, ali tem tudo elevado para o mega, mas não há exagero. Entende? Agora, isso é a pessoa que já raciocinou muito, que conhece as coisas, conhece as pessoas, vê o que é. É necessário muita ponderação para se chegar a essa conclusão. O problema de exagero, as pessoas geralmente falam que a outra é exagerada para tirar o corpo fora, porque ela desconhece aquilo. O apedeuta, ele fala muito que as pessoas são exageradas, que ele não conhece além daquele limite do trivial, do medíocre, da média, do mediano, entendeu? Ele não passa daquilo. Então, ali, tudo que passa daquilo para ele extrapolou, é exagero, é excesso, e não é. Não corresponde à realidade. Ele vai ver com o microfone, é isso? É a última agora? É a última que vocês criaram? Muito importante. Ler com o microfone, isso é o máximo. É a última. Pessoal, essa questão que o senhor está falando da síntese, né? Eu também já vi alguns casos assim da pessoa que ela, a princípio, parece está querendo buscar ser sintético, mas tem um pensamento truncado, que, tipo assim, dentro daquela... Ela não consegue ser clara dentro das poucas palavras que ela usa, né? Esse ainda está na fase ainda da pessoa dominar a situação. Ela está evoluindo, ela está no meio do caminho. É preciso dela seguir com o processo do rigor, da direção, do rumo e do percentual. O percentual de acréscimo ou decréscimo. Nesse caso aí, o que falta é isso. Mas você acha que isso aí é mais da evolução do pensamento? Tem alguma coisa a ver, por exemplo, com um travão da pessoa que faz ela pensar errado? Aquela coisa toda? Sempre tem, né? Essas coisas sempre ocorreram por algum travão do passado. Agora, quase sempre é perseguição. Vocês têm que lembrar que o nosso passado na Terra é de muita repressão, muita coação, muita coerção. Olha o que eu estou falando. Repressão, coação, coerção. E, olha, ainda tem mais coisa em cima disso. A pressão externa em cima de tudo. É o pai e a mãe que sejam subprotetor. É o processo, por exemplo, das ditaduras. É o problema da Inquisição, disso e daquilo. O processo da pressão de um problema de guerra. Olha só, na história humana, quais foram os anos que não tiveram guerra? São poucos. Então isso tudo faz uma pressão e o holopensene é que age sobre isso. Hoje eu tenho uma noção perfeita, para mim, desse problema devido à pressão holopensênica. Eu expliquei aqui o caso. Eu vim para cá, para Foz, eu não sei se ouviu falando. Depois de 3, 4 anos sem viajar, eu fui para Ipanema, onde eu passei a maior parte da minha vida. Aí eu falei assim, eu estou doente, tem alguma coisa, não estou me sentindo, tem alguma coisa, estou sentindo alguma coisa aqui que não está normal. Há um bloqueio, há uma situação, parece que tem gente, mas não tinha consciência nenhuma. Eu vi, examinei tudo. Então era a pressão do holopensene em cima de você. Então é aquilo que eu falo, por exemplo, lá no Rio ou em São Paulo, você tem um holopensene que é superpressionado, constrangido. É quase que um taco de bilhar. Agora aqui não, ele é expandido, é uma bola enorme. Você pode agir porque é solto. Devido ao nosso processo interior, o problema da atmosfera, o holopensene propriamente dito. Isso então influi demais nisso tudo. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser muito mais, vamos dizer assim,
deprimida em pleno Rio de Janeiro, em São Paulo, do que aqui. Você entendeu? Do ponto de vista que eu estou falando, da geopolítica, do ambiente. Isso é incrível você pensar nisso. Por exemplo, já pensou, uma pessoa ela pode ser mais autista no Rio, com milhões de pessoas, do que aqui em Foz. Isso é terrível pensar nisso. Mas tudo porque é o holopensene da pessoa. O holopensene da pessoa, tem o da pessoa e do local, né? Da pessoa que sofre a pressão que sofre, entendi, que sofre a pressão do ambiente. E esse processo de correção do passado tem a ver com isso, porque tem um efeito similar a esse, né? Mas é uma outra raiz, vamos dizer assim. Uma pessoa que vem do passado com um certo nível, ela já tem as autodefesas para fazer a profilaxia disso. Ela não vai se vitimizar por causa dessa pressão. Ela sabe tirar de letra isso aí. Eu, por exemplo, vivi no Rio e não estava doente por causa disso. Agora, o problema ficou muito óbvio para mim a hora que eu passo muito tempo e chego lá. O que é que eu tenho? Por que isso? Deu um impacto na minha vida. Eu fui lá para dar curso. Então, você veja, uma pessoa sai de lá, passa os dias que torna a voltar, ela está poluída, ela não sabe disso. Era o meu caso, eu era poluído. Está tão acostumado, né, a trabalhar sob aquela pressão que acha aquilo normal, né? Agora, então, veja. Uma pessoa da cidade grande, ela trabalha sob pressão. Os ferrões no boi, nas megalópolis, são maiores do que na cidade interior. Por isso que muita gente, aí eu nada agora patologias, muita gente vai para a interiorose, vai para o interior e fica numa fazenda. Que ali é só o gado que fala, o passarinho que fala com a pessoa, não tem tanta coisa. A sombra e a água fresca numa rede. O rio passando e cantando conforme a hora. Pode até tomar chuva, que ele gosta, né? A pessoa gosta e tal. Então, veja, aí já é interiorose. Idílio campestre. A gente tem que reagir tanto de um lado quanto do outro. E entender as pressões externas que nós recebemos. Isso é a coerção. Coação é a pressão externa. Isso existe o tempo todo em matéria de energia. Isso aí, essa condição existe independente do estado da pessoa, vamos dizer assim, que é o ambiente mesmo que... Não interessa o micro-universo consciencial dela. Ela está sob pressão. Pensa bem, por exemplo, a pessoa que está dentro do aquário. Coloca uma porção de peixe dentro do aquário. Aquilo vai piorar a pressão lá dentro. Uns vão bater nos outros. Vai ter uma fricção de cabeças, como eu chamo. Tá certo? É um problema. O aquário foi feito pela cubagem dele para caber 2 peixes. Eles puseram 20. Vai ter problema. De vez em quando um vai sair correndo, um vai bater. Vai ter opções de coisas. É justamente isso que acontece na cidade grande. Agora, são os holopensentes que funcionam nisso. A pessoa não é essa forma humana que a gente vê. É a energosfera dela que funciona. Por isso que eu falo, para mim a pessoa mais séria é você chegar e ver qual é a energosfera dela. Isso que o povão chama da aura. Vamos fazer a leitura dela para ver. A base de tudo é por aí. Mas pelo que o senhor falou, então, obviamente, né, o autodesassédio, ele dá uma aliviada nisso, né? O autodesassédio. O autodesassédio dá uma aliviada e a pessoa vai saber que isso ocorre. Na hora que sabe, ela tem as vacinações, as prevenções, as profilaxias. Ela supera o assunto. Professor Waldo, então o travão evolutivo, ele é externo? O travão evolutivo, antes de mais nada, é interno. Mas agora os fatores desencadeantes são externos, a maioria. Entende? Porque a pessoa, ela não vive só para si. Se ela vive só para si, ela se intoxica. Cria problema. É o autismo, por exemplo. Dá tudo para trás, ela se intoxica. Então, ela tem que estar fazendo intercâmbio com o exterior. Esse intercâmbio é que vem o problema da pressão. Mas a identificação, quando ela faz essa identificação, é que ela começa a superar, então. Agora, outra coisa, nós vivemos na Terra atualmente a melhor época nessa escola aqui. Mas, em compensação, é a época de maior poluição, de maior pressão, de maiores ocorrências que tem na face da Terra.
Nós nunca tivemos isso antes. Por exemplo, a população tem mais de 6 bilhões de pessoas, isso nunca aconteceu. E eu falo isso sobre a fartura das energias conscienciais. Há muito mais conexões de psicossoma em somas, porque nunca existiu na história da Terra isso antes. Então, essas conexões, elas criam e desencadeiam uma série de fenômenos de pressão e tudo mais. São as conexões do energossoma no soma. É isso que dá a fartura bioenergética das energias conscienciais. Entende? Eu entendia que estava até associando aqui a questão da falta da linearidade, pudesse ser uma espécie de travão, então não é isso. Não, aí a pessoa está julgando fora aquilo que a culpa é dela. Ela está passando para outra, ela está culpando o exterior, não tem nada disso. O problema é intraconsciencial, é o micro-universo consciencial que está alterado. Então a pessoa tem que primeiro consertar a casa, depois ela vai ver os vizinhos. Isso aqui, a maioria dos processos são intraconscienciais. Agora é lógico, os fatores externos vão influir nisso, não há dúvida. É o que eu estou falando. Na maioria desses casos tem influência externa, mas o que prepondera é a decisão íntima, é a recim que tem que ser feita. Então, por exemplo, a pessoa que vem e ela quer consertar a vida dela, ela faz uma reciclagem existencial, mudou. Na parte externa, a conduta, o modo de tratar os outros, isso ainda não quer dizer nada. Preciso de ver o que ela penseniza. Enquanto ela não mudar a pensenização, nada melhorou. Então, e outra coisa, não adianta querer mudar a pensenização de cara se ela não mudou externamente. Tem que mudar primeiro externamente, que é o mais fácil. Senão sempre vai ficar lacunas enormes e a pessoa não consegue nada. Então ela tem que reconhecer primeiro as mazelas. Depois tratar as mazelas externas. Depois entra nas internas, as íntimas. Agora, para isso, tem que seguir essa tramitação que a gente vive falando aqui. A retilinearidade de pensamento, a auto-organização, ter disciplina, pontualidade, mudar os hábitos para criar hábitos sadios. E aquilo vai mudar através de rotinas úteis. Rotina, ninguém pode viver sem isso. Hábitos, ninguém pode viver sem isso. Então, existem leis que você não pode derrogar, você não pode ir contra. Você tem que se adaptar àquilo e saber viver. Esse é um dos caminhos. Nós temos que seguir com isso. Professor, dentro do nosso processo da história que você falou de pressão, coação, repressão. Agora, me amplia um pouquinho o conceito de coerção que você falou. A coerção é o seguinte, o processo coercitivo. Por exemplo, nós andamos estudando isso muito aí, principalmente com a Tânia, etc. E existem nos meus livros alguma coisa sobre isso. Pega aí o Pacíficos, que fala muita coisa sobre o assunto. Você tem que ver, porque é muita coisa que fala nisso. Agora lá, seria bom depois dar para ele os capítulos que estão falando, aquelas casas todas. E é bom ele ver também aqueles processos dos grupos, tudo aquilo, com os grupos, você tem que ver os grupos belicistas, como é que são. Lá tem 100 de cada um deles. Porque eu estava pensando que não sei se eu estava tendo um problema linguístico, né? No sentido de que para mim coesão é unir, entendeu? Então não é coerção. Coercitivo, ok, a palavra que eu estava usando. Tá bom, agora entendi. Agora entendi porque não entendia. Tá bom, ok. Tá certo? É um processo idiomático, linguístico. Viva o espanhol. Viva o castelhano. Agora, eu estou sendo muito coercitivo sobre vocês? É bom a gente perguntar, né, para saber. Né? Se eu passar da conta, vocês me avisam. É isso? Tem alguma dessas perguntas que eu estou deixando para fazer do outro dia, entende?
Esse Tiago André, ele? Ah, é outro. Ah, sim. André? Tá, eu vou olhar depois essas coisas, com calma. Mas, quem é que ficou mal parado dessa história toda aí? Vocês já desfizeram os defeitos ou ainda não? Vão desfazer? Como é que é? Tem algum defeito? Eu acho que aqui está todo mundo tão perfeito que não tem defeito. É isso ou não? Quando você fala começa o externo, depois o interno. Esse externo é porque você começa com os efeitos, porque sempre começa no interno, não, porque o defeito para a pessoa ver a extensão dos efeitos negativos. Então, primeiro vai tirando dela. os efeitos do... Ela tem que ver para reconhecer aquilo, porque sempre a pessoa pensa que aquilo é superficial, e não é. Quase sempre o prejuízo é maior profundo. E o estrago é mais embaixo. Então, a hora que ela começa a ver a parte externa, ela começa a ver o que quer que tem. E ela vai ver a razão de ser, de proceder essa reciclagem. Porque se a pessoa não vê, ela não vai se dar ao trabalho, ao sacrifício, às vezes, de mudar. Entende? Então, por isso que eu falo, primeiro é Ressex, depois é que vem a Ressex. Então é a autoconscientização. Não deve inverter nunca essa posição de atividade. É o ideal, sempre. Primeiro, se ela faz a Ressex, ela vai ver o universo, a amplitude do universo. É aquilo que chama hoje, eu gosto de falar, parâmetro. O parâmetro daquela condição. Agora, depois que ele viu o parâmetro, ou a pessoa, a mulher, ou qualquer um, ela vai chegar internamente e ver qual é o fator desencadeante, o que detonou, qual o gatilho daquilo. Que o problema é intraconsciencial, é a sede que está mandando. O resto é filial, o resto é periferia, a coisa toda é o centro, é a mosca. É o que interessa lá, o núcleo, é o core. É isso que a gente tem que olhar sempre. Não tem jeito de fugir. E com a pesquisa vai vendo os fatos, que vai sendo os efeitos, aí vai começando a chegar num ponto... Não é só isso, a pessoa vai ver, por exemplo, com quem que ela relaciona, por quê, o que ocasionou. Os fatores, por exemplo, principalmente emocionais, emotivos, que acarretam aquilo. Em algum lugar. Porque a maioria tem uma boa conotação percentual muito elevada de emocionalismo. É o que eu chamo de comocionalismo. A comoção, entende, daquilo. Tem certas pessoas que a hora que vem o alcance daquilo, dizem, mas minha vida é uma tragédia. E eu não sabia que era. Tanto erro que a pessoa encontra. A hora que vê. O modo de pensar. Agora veja, como é que eu vou falar para a pessoa mudar aquele modo de pensar direto, se ela nem viu o alcance? Mas a hora que ela mesmo constata os fatos externos e começa a ver, ela vai levar muito mais a sério a renovação que ela precisa. Entende? Então isso é uma autoterapia. Autocuroterapia que eu chamo. Mas, Valdo, as pessoas têm muita dificuldade, a gente vê até na conscienciometria, em avaliar as consequências dos seus atos. A maioria tem dificuldade porque elas não querem avaliar. Elas criam a dificuldade. Elas sabem que podem, tem que fazer, mas elas não querem. Então, por exemplo, a maioria quer, quando chega, que você confirme o modo dela viver. Que ela está vivendo otimamente, que ela é ótima, que está acima da média, que não precisa renovar nada. Então, veja, a coisa é muito mais séria do que isso. Então, a pessoa tem que reconhecer o fato. Outra coisa, de cara, se nós pegarmos, viu, Adriana, e querer que a pessoa entenda um processo íntimo dela, ela tem muito mais dificuldade do que ver a consequência, os efeitos, as derivações de um processo externo. A consequência daquilo fora. Agora, a hora que ela vê, ela pensa que aquilo tudo sai da diurese, uma coisa secundária, é apenas uma moldura, entendeu? E não é. Agora, quase sempre, de início, a pessoa vê apenas uma parte superficial. Se ela vai aprofundando, ela vai ver que o desastre é muito maior. E cria muito mais problema na vida dela do que de início ela pensou que criasse. Professor, só para fechando, a questão da análise e síntese na linguagem, tanto escrita quanto oral, eu acho que passa, eu estava prestando atenção se eu colocar a questão da emocionalidade, eu acho que o
o analítico ele se prende muito às emoções. Olha o caso do Balzac, né? A escrita do Balzac muito floreada também e muito emocionalidade, né? E no caso a síntese é a pessoa mais racional, romance, né? Todos eles são emocionais. Então eu acho que a chave da questão é a emoção aí na hora de... não, mas isso é porque é literatura. Literatura é tudo emocionosa. Sim. Entendeu? Você tem que ver, não é bem assim. Tem que examinar o fato, como é que é. O problema todo é de mensagem. Uma mensagem literária, ela é sempre gongólica. Sempre gongólica, a rigor. Se você for olhar, todas as escolas literárias são gongólicas. A boa Que literatura... varia o percentual do gongorismo. A boa literatura é feita bem analiticamente, né? Eu sou professora de literatura, né? Então eu estudei muito literatura. Quem tem Ivanilda? É difícil sintetizar, né? Juntos sem Ivanilda. Vocês vão fazer uma dupla fora de série. Agora tem que jogar fora. Tem gente lá atrás que quer o micrófono. Já foi? Professor, foi falado aí sobre a questão do Holopensene. A pressão hoje que a gente tem, a nossa geração, é muito do fator econômico, tá? E a questão também da chamada aparenciolândia. Questão da roupa, do dinheiro, da idade, da perfeição. Então isso tanto na cidade pequena como na cidade grande tem esse aspecto, né? Como é que a gente pode lidar com isso? A primeira coisa é colocar priorologia na vida da pessoa. Ver o que é prioritário. Analisa aquilo com ela e mostra essa realidade. E acabar com tudo que seja excesso, bobinho, infantil, aquilo que eu chamo pré-maternal. Entende? Caminhar para a maturidade dos approaches, das abordagens. É muita gente que faz abordagem apenas infantil, adolescente, bobinha, ingênua. Isso é imaturidade. O processo é levar por aí. Por exemplo, é incrível, você, por exemplo, você vai ao shopping. Aí, hoje nós temos shopping aí, que está um shopping que ninguém pode estar reclamando. Tem muita coisa lá dentro. É um santuário do consumismo, ou do superfaturamento. É uma loucura aquilo. Eu estive lá ontem, estava examinando as coisas. Qualquer coisa, vocês vão às lojas americanas. Estou fazendo uma propaganda das lojas americanas. Quer ver o que é besteira? Vai lá nas lojas americanas. Há muito tempo que eu não vejo tanta bobagem junta. E eu falei assim, mas isso deve ser na área de criança. Não é, é de adulto. Chega lá e dá uma olhadela. Mas, assim, ó, vai por todas aquelas avenidas lá dentro. Você custa andar de tanta coisa que tem. É montra, estante, tudo que tem. Entra, por exemplo, à direita na loja americana e vai aonde tem filme. Só de você chegar até lá, você vai esbarrar com tanta coisa que tem. É simplesmente impressionante. Agora veja, nós não estamos aí numa loja de 99 cents. É uma loja americana. E aqui tudo vende. Você vai comprar uma coisinha à toa, é R$46. A senhora nota, o Brasil está rico. É impressionante a gente ver isso tudo. Ontem eu estive analisando, falei, bolas, situação é precária. Agora eu olhei assim, ó, um período grandão, falei assim, vamos ver se tem alguma coisa que possa me interessar, que me ajude na minha vida. Eu não achei uma coisa, mas assim, foi um bairro lá dentro da loja, um bairro inteiro, aquele distrito, não achei nada aqui. E olha que eu gosto de ter as coisas corretas, eu faço estoque daquilo que me ajuda, mas não dá. Agora, ó, outra coisa que eu tenho percebido, o Brasil está misturando o material de venda entre adulto e criança. Chega num ponto que você não sabe o que é adulto, você não sabe o que é criança. Tem uma fase que está misturada. Eu estava olhando, é muita coisinha infantil, e coisa de moça, mulher.
A mulher moça desapareceu, lá é uma coisa só, tudo uma criançada. A lingerie feminina, a gente morre de rir, porque agora você vai comprar lingerie para mulher adulta, é com bonequinho, balinha, balão, é tudo de criança. Só que para adulta, é pijama e lingerie. Eu vi que houve aí coisa uma de queda, criança. mas veja, isso é até... Agora, ó, só falta o Arise, aquele negócio do Child Arise, lá dos Estados Unidos, vir para cá. Só está faltando isso, o mais está tudo aí. Que aquilo é o top. Portugal já tem aquilo há vários anos. Aqui não, a Europa já pegou. Entende? Você sabe o que era o Child Arise? É de criança. Toys Arise. Toys Arise. Não, a loja americana nossa, não é pequena não. Se alguém quer comprar alguma coisa inútil, vai dar. Se alguém quer comprar alguma coisa de qualquer preço, vai dar. Se alguém quer comprar alguma coisa variada, vai dar. Eu estou fazendo propaganda da loja americana. Agora, eu entrei lá por quê? Ninguém vai perguntar por que eu entrei? Eu entrei lá para ver os lançamentos dos filmes, só isso. Que eu compro lá. É o melhor lugar que tem. E lá tem os lançamentos. De 19 a 44 reais cada filme. Tá certo? E eu compro esses novos que ainda não chegaram, eu fico de olho. Toda vez que eu vou lá para ver os lançamentos, sabe, para escolher alguma coisa. Eu comprei um da Zeta Jones ontem, que é um que eu não vi lá, um negócio novo, antigo, que eles fizeram agora. E é lançamento, que está R$ 44 reais. É lançamento. Agora, gente, quem é que vai fazer hoje a eleição? Eu quero dizer para vocês que domingo é o código consagrado. Agora, hoje nós temos 17 verbetes para fazer a eleição. Verbetes de sexta-feira. Antinomia, monotonia, Quem é que mandou isso? Retilinearidade consciencial, criatividade irresponsável, década, rastro textual, tesaurização, aí verbetes antigos, diferença semântica, operação, peça única, Você põe no álbum da prerrogativa, primoponente, referência, relatividade, soma, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, eu vou aproveitar que não tem recado hoje para dar um recado para os tertulianos e para os teletertulianos. A gente está com um site novo, quase pronto. É um site que vai dar a possibilidade às pessoas de votar o verbete, certo? Então a pessoa vai entrar no site, vai ter todos os assuntos da tertúlia que vão ser votados e vai poder fazer só uma votação. E só as pessoas que estivessem assistindo a tertúlia online. As pessoas que estão aqui só vão poder votar aqui. No final da tertúlia, a gente vai somar os votos dos teletertulianos com os votos do tertuliano e vai ter o resultado final. Vai ter um horário para fazer essa votação online. O horário é das 13 horas às 13h30, para dar tempo a fazer tudo. A gente está já com quase todo o programa pronto. E depois também, junto com essa opção, a pessoa vai ter a opção de baixar em arquivo PDF o verbete do dia. E a pessoa vai poder baixar o verbete 11h30. Por que a gente escolheu 11h30? Porque é o horário em que o professor Valdo já traz os verbetes aqui no refeitório e a gente coloca lá na caixinha dos verbetes. Então, a gente pensou que na mesma hora que aqui fica disponível o verbete, nesse horário também vai ficar disponível para a pessoa ter 1 hora de tempo para ler o verbete, estudar o verbete e depois poder debater. Tudo isso, gente, está sendo feito, o site está quase pronto e eu estou esperando esta semana, antes de acabar a semana, já poder ter tudo isso disponível. Obrigada. Ganhou rastro textual com 7 votos.